Bom, pessoal, continuando com as nossas aulas, vamos falar agora sobre metabolismo, ainda dentro da farmacocinética. Nós já falamos da absorção e nós já falamos da distribuição. Agora, nosso enfoque vai ser o metabolismo, também chamado de biotransformação. Aqui nosso esquema, como foi que nós percorremos até o momento? Tivemos uma dose administrada, tá certo? Ela sofreu absorção e passou para a corrente circulatória sistêmica. Essa corrente circulatória sistêmica contendo a droga começou a distribuir o fármaco para os tecidos e células, tá certo? Agora o que nós vamos estudar é a parte de metabolismo. A parte do metabolismo é o primeiro passo para que a droga comece a ficar disponível, para ela ficar elegível para a excreção. Apesar de ter alguns mecanismos no corpo que favorecem a eliminação do fármaco sem metabolismo, a principal maneira de eliminação do fármaco, do xenobiótico, da droga do nosso corpo é através do metabolismo, tá certo? Tudo isso ainda dentro da farmacocinética. Bom, mas o que seria o metabolismo? Dois conceitos aqui para nós. Seriam as reações do metabolismo que gerariam metabólitos inativos, mais polares e facilmente excretáveis pelo organismo. Poderia ser também o processo pelo qual o fármaco é convertido quimicamente no corpo em metabólitos. Tá certo? Bom, onde acontece o metabolismo? Os fármacos normalmente, principalmente, via de regra, quase sempre vão acontecer nas células hepáticas. O fígado é o principal órgão metabolizador dos fármacos, dos xenobióticos, das drogas, tá certo? Então você tem no retículo endoplasmático da célula hepática uma enzima bem na membrana desse retículo endoplasmático. Essa enzima é chamada de citocromo. Essa enzima da superfamília do citocromo, também conhecida como citocromo P450, ela vai favorecer a polarização da célula para que essa célula fique mais facilmente excretável, tá certo? Normalmente os fármacos, os xenobióticos, eles ficam muito apolares quando eles são administrados, tá certo? No decorrer do caminho que ele é metabolizado, ele fica disponível para que ele seja eliminado. Mas para isso ele precisa sofrer todo um funcionamento químico, todo o metabolismo químico, toda uma preparação química para que eles fiquem polares, que eles fiquem eletricamente carregados e dessa forma eles não sejam reabsorvidos. E assim eles são eliminados principalmente pela via renal, beleza? Mas antes eles precisam sofrer essa modificação química principalmente no fígado, voltando a dizer, principalmente pelas enzimas da família do citocromo P450, tá certo? Aqui um pequeno esqueminha de como isso acontece de forma eletroquímica, envolvendo a bioquímica. Até certo ponto ele é importante. Mas o principal ponto a se saber é que as isoenzimas da família citocromo P450, elas estão presentes na membrana do retículo endoplasmático, presente principalmente nas células hepáticas. Bom, quanto ao tipo de resposta aos fármacos xenobióticos, nós vamos ter aquela população que responde pouco, que responde normalmente e que responde muito a qualquer fármaco ou xenobiótico. Mas isso aí é variação individual, tá certo? Então, dentro de uma população, sempre vamos ter o que responde muito, o que responde normal e o que responde pouco. Bom, isso aqui normalmente, levando em consideração esse pensamento, temos uma distribuição do tipo gaussiana, tá certo? Nós vamos ter sempre aquela população que vai responder pouco aos efeitos do fármaco, vai metabolizar pouco esse fármaco. A população que vai metabolizar normalmente esse fármaco, que é a maioria, que é a média, tá certo? E nós vamos ter também
aquela população que vai metabolizar muito esses fármacos, estes xenobióticos. Mas isso aqui é variação individual, tá bom? Então, dentro de uma população, nós vamos ter sempre o que responde pouco, o que responde normal e o que responde muito quanto à metabolização de um fármaco, beleza? Bom, quanto aos tipos de reações do metabolismo, nós temos classicamente referido como reações de fase 1 e reações de fase 2. No que diz respeito às reações de fase 1, elas normalmente introduzem ou expõem um grupo funcional do composto original, como ocorre nas reações de hidrólise. Elas são normalmente catabólicas e seus produtos geralmente são quimicamente mais reativos. Por isso, paradoxalmente, às vezes se apresentam mais tóxicos ou carcinogênicos que o fármaco original. Nas reações de fase 1, normalmente você tem um começo de destruição dessa molécula, seja para apontar um grupamento que normalmente estava escondido dentro daquele fármaco, ou seja para inserir um pequeno grupamento que vai deixar a molécula, como nós chamamos, funcional para que ela seja metabolizada, tá certo? Normalmente, introduz-se na molécula um grupo reativo, como um grupamento hidroxila, um processo chamado funcionalização. Em alguns casos, a mudança da atividade após a reação de fase 1. Muitas dessas mudanças acontecem nos chamados profármaco. O profármaco ele sofre a reação de fase 1 e, com isso, ele com certeza vai ficar mais ativo que seu composto original. Então, isso é uma forma de evitar perda por metabolismo de primeira passagem. Como acontece essas reações de fase 1? Você tem um fármaco original, tá certo? Você administra ele. Por exemplo, aqui temos a aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Ele pode sofrer reações de fase 1, que pode ser uma oxidação, uma hidroxilação, uma desalquilação, uma desaminação ou simplesmente uma hidrólise, tá certo? E a partir dessa reação de fase 1, você vai ter um composto derivado desse composto original. Tivemos aqui o ácido acetil salicílico, que é o conhecido AS, e em seguida o produto foi o ácido salicílico, tá certo? Então você teve uma desacetilação, então você tirou um radical acetil e ficou com um radical hidroxila no lugar dele, tá certo? Então isso aqui é uma molécula funcional. Então a partir dessa molécula funcional, como um exemplo, você vai ter o ataque para reações de fase 2, onde você vai ter construção de moléculas maiores para que você consiga capacitar essa molécula a ser plenamente excretável. Bom, na reação de fase 1, nós temos algumas enzimas que normalmente trabalham para que aconteça essa funcionalização. Aqui nós temos dois esqueminhas que mostram quais são as principais enzimas envolvidas na reação de fase 1. Você tem a superfamília da citocromo P450. Aqui nós vemos que dessa superfamília nós temos pelo menos 3 tipos principais, que é a CYP3A4, CYP3A5 ou então a CYP3A7. Também temos outras CYPs que pertencem também à superfamília da citocromo P450. Nós temos a álcool desidrogenase, nós também temos a aldeído desidrogenase. São 3 principais vias de reação de fase 1, tá certo? Lembrando que reação de fase 1 é basicamente colocar a molécula de uma maneira funcional. Se você funciona a molécula, se funcionaliza a molécula, você capacita ela de uma maneira que ela possa sofrer ataques enzimáticos para reações de fase 2. Aqui ao lado é como ocorre as reações do citocromo P450. No final do processo todo, você vai ter uma molécula, que é um produto final dessa reação de fase 1, com uma molécula de hidroxila. Essa molécula de hidroxila,
ela está sinalizando para outras enzimas que essa molécula hidroxilada será alvo, será substrato para ataques enzimáticos de reações de fase 2. Bom, aqui tem alguns fármacos substratos da superfamília da citocromo P450. Temos uma série de isoenzimas e quais são os alvos dela? Por exemplo, aqui na CYP1A2, temos a cafeína, o paracetamol, tacrina e a teofilina. No CYP2B6, ciclofosfamida, metadona, CYP2C8, paclitaxel, repaglinida. Na CYP2C19, omeprazol e fenitoína. Para cada fármaco que é metabolizado pela superfamília do citocromo P450, estará uma enzima envolvida, tá certo? Isso varia de fármaco para fármaco. É humanamente impossível você saber qual isoenzima vai metabolizar cada tipo de fármaco. Na necessidade, você procura a farmacodinâmica de cada um desses fármacos, tá certo? Do fármaco de interesse e consulta. Porque são tantas isoenzimas que é humanamente impossível você decorar todas, tá certo? Na via das dúvidas, você consulta qual a isoenzima está relacionada àquele determinado fármaco, beleza? Bom, nós também temos a inibição do citocromo P450, sendo que as isoformas são inibidas de maneiras diferentes. Alguns fármacos inibidores do citocromo, eles não são alvo da enzima inibida. Por exemplo, temos fármacos que eles simplesmente não vão ser alvo do citocromo, mas ele acaba inibindo a atividade do citocromo, tá certo? Por exemplo, o cetoconazol, ele vai inibir a atividade da isoenzima CYP3A4, sendo que isso aqui é uma inibição não competitiva. Já a quinidina, ela vai inibir a atividade da isoenzima CYP2D6, sendo que deste aqui já é uma inibição competitiva. Observe que alguns produtos de reações de fase 1 também podem inibir enzimas do sistema do citocromo P450. Por exemplo, produtos da oxidação do gestodeno, ele simplesmente pode inibir a ligação covalente de enzimas do CYP. E dessa maneira, o citocromo não vai poder fazer o seu trabalho, aumentando a meia-vida de muitos fármacos que seriam substrato desse citocromo, tá certo? Então, é muito comum fármacos que são inibidores do citocromo ou mesmo indutores do citocromo. Quando o fármaco é inibidor, terceiros fármacos terão a sua meia-vida aumentada por ausência de metabolismo. Quando você fala de indução enzimática, tá certo? Vai haver aumento da quantidade de enzimas do citocromo P450, diminuindo a quantidade de fármacos terceiros que são alvos dessa isoenzima do citocromo. Você vai ter diminuição da meia-vida desses fármacos, tá certo? Então é super importante ficar ligado quanto à indução ou inibição do citocromo, porque isso requer diretamente ajuste de doses. Beleza? Bom, como acontece essa indução das enzimas microsomais? As enzimas microsomais também podem ser sinônimos de enzimas do citocromo. São sinônimos. Então, sempre que cair numa prova, numa questão, numa pergunta, quando falar de sistema microsomal hepático, enzimas microsomais ou citocromo P450, todos eles estão se referindo à mesma pergunta, ao mesmo tema. Enzimas do citocromo P450. Bom,
fármacos ou outros xenobióticos que aumentam a expressão dessas enzimas microsomais, eles são administrados repetidamente. Observe, nós temos um esquema exemplar aqui. Você tem um fármaco ou um xenobiótico administrado no dia 0 e você começa a administrar isso de forma frequente. Por exemplo, no 10º dia você já administrou certas doses. Isso continua até o dia 20, no dia 30, no dia 60 e no dia 90. Essa administração repetida, se você tiver um fármaco que é um indutor enzimático, você vai induzir a expressão de mais enzimas do citocromo P450, sendo que essas enzimas do citocromo P450 podem, eu disse podem, elas não necessariamente vão diminuir a meia-vida de muitos fármacos, tá certo? Então, você tem que observar bastante qual tipo de fármaco você vai administrar de forma concomitante para que não haja diminuição do período de meia-vida, tá certo? E para você também conseguir concentrações plasmáticas desejáveis. Então, ficar observando isso. Indução enzimática de enzimas do citocromo P450. Quanto à indução enzimática, nós temos aqui o exemplo do benzopireno. Aqui na ordenada nós temos a taxa de metabolismo do benzopireno e aqui nas abscissas nós temos a quantidade de dias. Observe que nós temos doses maiores, uma dose maior marcada em verde, com uma frequência maior também, tá certo? Aqui em vermelho uma dose menor do benzopireno e aqui o controle que nós não temos dose nenhuma. Observe, se você tiver altas doses do benzopireno numa frequência grande, a tendência é que você aumente o metabolismo dele, tá certo? Quanto maior a quantidade de doses no intervalo mais curto, mais metabolismo enzimático você está induzindo. Agora, se você tiver uma dose menor e espaços menos frequentes, o metabolismo desse benzopireno ele vai ser muito menor. Tá certo? Não sei se significativo, mas que de forma matemática ele está menor, isso está, beleza? Então você pode pensar para um fármaco, quanto maior a dose e maior a frequência de doses, maior o metabolismo que esse fármaco pode induzir, tá certo? Quanto menor a dose e menor a frequência de doses, menor o metabolismo que ele pode induzir, beleza? Bom, reações de fase 2. Elas são classificadas ou ditas como sintéticas ou anabólicas. São reações de construção e elas incluem conjugação, por exemplo. Um fármaco ligando a um grupo substituinte, você tem um fármaco normal, você tem uma pequena tirada de alguma molécula e você vai encaixar uma ligação com um radical glicoronídeo. Então você está anabolizando, você está sintetizando, você está aumentando a quantidade, o tamanho desse fármaco, você está anabolizando aquele fármaco, aquela molécula. Isso normalmente vai resultar em produtos inativos. Logicamente, vai existir exceção, sendo que essa reação vai ocorrer principalmente no fígado. E se a molécula do fármaco ou produto de fase 1 tiver um grupamento chave, por exemplo, um grupamento hidroxidil, tiol ou amino, ele torna-se completamente suscetível à conjugação. As reações de conjugação da fase 2 elas vão resultar na formação de uma ligação covalente entre o grupamento funcional do composto original ou metabólito da fase 1. Então você tem uma ligação covalente, que é uma ligação de maior estabilidade, sendo que quando ele se forma, você vai inserir uma polaridade nesta molécula. E essa molécula conjugada e ela está polar a partir desse momento, ela vai ter maior dificuldade em ser reabsorvida. Ela vai sofrer aprisionamento iônico nos compartimentos, principalmente no compartimento renal. Beleza? Aqui o exemplo.
você tem um ácido acetil salicílico, que já é você tem um ácido salicílico, que é um derivado do ácido acetil salicílico. Ele tem a molécula funcional e ela está sinalizando que ela pode sofrer reação de conjugação. Então ela vai sofrer a conjugação, tá certo? Com o radical glicoronídeo, ela fica uma molécula anabolizada, tá certo? E cheio de radicais polares, por exemplo, radicais carboxis, radicais hidroxila, mais radical carboxila. Então você fornece muitos radicais polares para essa molécula. Então, além de anabolizada, ela vai ser uma molécula polarizada, tá certo? Então ela está no esquema para ser excretada. Bom, nós temos as principais enzimas de reações de fase 2. Nós temos a glucoronil transferase como a maior quantidade de enzimas. São os radicais glucoronil transferases, que nada mais é do que o ácido glicurônico, ou glicuronil, ou radical glicurônico. São as glucoronil transferases. Nós também temos as enzimas da família da glutationa e também temos as enzimas da N-acetiltransferase. Então, são as três principais: radical glicoronídeo ou glucoronil transferase, glutationa e N-acetiltransferase. Então, todas estas enzimas vão capacitar a molécula vinda da fase 1 a ficar anabolizada, a ficar polarizada, e dessa maneira você vai ter maior facilidade de excreção desse fármaco, desse xenobiótico. Vale a pena lembrar que essas reações podem acontecer de maneira rápida, mas nem sempre o produto, o fármaco, o xenobiótico, pode estar disponível para sofrer reações de fase 1 e 2. Às vezes eles estão depositados no compartimento lipídico, pode estar depositado na matriz óssea também. Então, muitas vezes ele está depositado e ele não está disponível para sofrer essas reações de fase 1 e 2, tá certo? Bom, aqui é a velocidade das reações. Nós temos a administração oral de isoniazida em um grupo de indivíduos para testar a concentração plasmática após 6 horas. Então, em 6 horas, você tem uma distribuição completamente diferente em um grupo de indivíduos. Temos os indivíduos que têm muita isoniazida no plasma depois de algumas poucas horas, só que também nós temos uma outra frequência de indivíduos que vão ter uma concentração plasmática depois de algumas horas. Então, o metabolismo dentro de uma população vai ser diferenciado. Tem as pessoas que metabolizam lentamente e também tem as pessoas que metabolizam rapidamente. E isso vai afetar diretamente na concentração plasmática. Pessoas que metabolizam rápido, elas normalmente têm um pico de concentração plasmática muito curto. E as pessoas que metabolizam mais lentamente têm um pico de concentração plasmática de um dado fármaco um pouco mais tarde. Então, você fazendo essa curva dentro de uma população, você vai ter ideia se são pessoas que metabolizam rápido ou pessoas que metabolizam lento. Então, é muito comum a gente ouvir falar, ele é um acetilador rápido ou um acetilador lento. Isso quer dizer que ele metaboliza rápido ou ele metaboliza lentamente um dado fármaco. E é isso que essa frase quer dizer. Ele metaboliza rápido ou metaboliza lento. Então, acetiladores rápidos metabolizam rapidamente. Acetiladores lentos acetilam lentamente. Bom, quanto ao metabolismo e estereoseletividade,
fármacos que possuem enantiômeros, que eles são fármacos especulares, eles podem seguir vias metabólicas completamente distintas, sendo que a atividade ou mesmo a toxicidade desses fármacos pode estar ligadas a apenas um desses enantiômeros. Então a natureza também entende isso. Se você tem um fármaco com estereoseletividade R ou S, eles simplesmente podem ser tóxicos para apenas um do estereoisômero, ou mesmo seguir por uma via bioquímica metabólica completamente diferente de um isômero para outro isômero, tá certo? Então, atualmente não se sabe explicar por que isso acontece, mas é um caso que está presente na natureza, beleza? Bom, metabolismo pré-sistêmico ou de primeira passagem. É a fração do fármaco ou xenobiótico inalterada que chega à circulação sistêmica após passar pelos sistemas de metabolização do fígado. Ele está estritamente relacionado à biodisponibilidade, sendo que quanto maior o metabolismo dos fármacos na primeira passagem, menor a biodisponibilidade. E quanto maior a biodisponibilidade, menor o metabolismo. Tranquilo? Bom, fármacos com alto metabolismo de primeira passagem, eles vão necessitar de um ajuste de dose. Então, se você sabe que aquele paciente tem um alto metabolismo de primeira passagem, você tem que calcular um ajuste de dose. Por quê? Você não vai conseguir uma concentração plasmática adequada se você tiver muita metabolização. Você não vai alcançar o sucesso terapêutico. Então, é necessário fazer um ajuste de dose, beleza? Sendo que isso vai depender também do fluxo sanguíneo hepático. Como é que funciona? Você vai ter a administração de um fármaco, tá certo? Aqui na forma de um medicamento. Esse medicamento vai ser absorvido, vai ser distribuído e ele vai ser metabolizado. Ou pode ser metabolizado antes de ser distribuído. Aqui a ideia não é seguir muito a ordem, mas você entender que quando você administra uma dada dose de um medicamento, nem toda essa dose ela vai chegar à circulação sistêmica, tá certo? Parte dela vai ser metabolizada no sistema microsomal hepático ou qualquer outro sistema de metabolismo, e apenas uma parte dela, inalterada, que é a parte que nos interessa, vai estar disponível na corrente circulatória sistêmica. E dessa maneira ela pode ser distribuída para o seu sítio de ação, para os tecidos, tá certo? Então, se 100% é administrada, não é 100% que chega ao sítio de ação para fazer o efeito terapêutico, beleza? Bom, quais são os fatores que influenciam o metabolismo de primeira passagem? Temos o polimorfismo individual para algumas enzimas metabolizadoras, você tem sexo, você tem a idade. Homens têm metabolismo diferente de mulheres, assim como pessoas mais jovens têm metabolismos diferentes de pessoas mais idosas. O estilo de vida da pessoa. Será que essa pessoa ingere muitos alimentos assados, muitos alimentos crus, alimentos como a toranja, que é um autoindutor enzimático? Será que essa pessoa é tabagista? Será que ela é muito exposta a xenobióticos no seu local de vivência ou de trabalho? Então, todos esses fatores de estilo de vida e moradia, isso também influencia no metabolismo sistêmico, beleza? Sendo que o acúmulo há também um acúmulo de fármacos na fase oleosa do corpo. Então, você tem um coeficiente de partição óleo e água. Se você tiver um alto coeficiente de partição óleo e água, você tem uma certa tendência a que certos fármacos se acumulem nesse compartimento oleoso, beleza? E você também tem a interação fármaco-fármaco, sendo que com interação fármaco-fármaco você pode ter aumento ou diminuição de algum deles, tá certo? Então, tem que ser observado muito bem o tipo de interação. É interação com aumento ou diminuição do metabolismo hepático. E se você for doente do rins ou do fígado, você certamente vai ter uma diferença nesse metabolismo. Então,
Para doentes renais e doentes hepáticos, sempre é necessário rever esta dose. Você tem que fazer um ajuste dessa dose para administrar para o paciente. Bom, você tem um aumento do metabolismo do fármaco pelo próprio fármaco. Isso é menos comum, mas ainda assim existe. Por exemplo, tem a atorvastatina. A atorvastatina, ela sofre a reações de metabolização, tá certo? Sendo que tem um radical hidroxila e ele vai até o núcleo, tá certo? Quando ele vai até o núcleo, ele se liga a certos cofatores e cotranscriçores para aumentar a expressão da enzima citocromo 3A4, sendo que a citocromo 3A4 é a própria enzima que metaboliza esse fármaco. É mais raro esse tipo de metabolismo, mas lembre, ele também existe. Fármacos que aumentam o seu próprio metabolismo. Bom, também continuando com a interação fármaco-fármaco, nós temos aqui o caso da varfarina e a coadministração com a rifampicina. A varfarina, ela é um anticoagulante que aumenta o tempo de sangramento. Se você administrar a varfarina somente, você tem um tempo de meia-vida extremamente longo, tá certo? Da maneira que você começa a administrar a varfarina concomitante à rifampicina, esse tempo de meia-vida cai absurdamente, tá certo? Antes era 47 horas, agora passou para 18 horas. De alguma forma, a rifampicina aumentou o metabolismo hepático da varfarina. Então, antes o que era 47 horas, agora são 18 horas, beleza? Então, a rifampicina aumentou o metabolismo hepático da varfarina, diminuindo seu tempo de meia-vida. Sendo que o tempo de protrombina com a varfarina, ele era muito alto, tá certo? Então você levava muitas horas com o tempo de protrombina. O tempo de protrombina é a capacidade do corpo em cessar uma hemorragia. Se você tem um tempo de protrombina longo, você vai ter uma alta quantidade de sangramento. Quando você administrou a rifampicina, esse tempo de protrombina diminuiu. Então, o que isso quer dizer? Você tirou mais a varfarina daquele seu sistema, diminuindo assim o tempo de sangramento. Então, o tempo de protrombina diminuiu. Então, a rifampicina, quando co-administrada com a varfarina, deve ser muito bem estudado para não alterar nem o tempo de protrombina e nem para aumentar o tempo de meia-vida de cada um desses fármacos, beleza? Então, deve haver um certo cuidado para o uso concomitante destas classes, beleza? Aqui são as referências usadas para essa aula, tá certo? Então nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.